Oi, gente! Estamos aqui de novo pra contar pra vocês o que aconteceu, porque a gente ficou tanto tempo longe assim do YouTube. Nós vamos contar pra vocês entenderem certinho tudo que anda passando na nossa vida, tá bom? Certo? Eu parei de gravar os vídeos porque eu era estagiária, né? Aí eu passei de um estágio para um emprego de período integral. Isso me sobrecarregou muito. Fazia muito tempo que eu trabalhava só meio período e estava acostumada assim, né? E aí eu passei para o período integral e tive uma adaptação bem complicada. Meu corpo sentiu muito, a gente sentiu muito, porque eu fico o dia todo fora de casa e estava sendo bem cansativo tudo. E aí eu acabei que fui perdendo as forças de tirar um tempinho pra gravar pro YouTube. Então foi uma parada assim, meio que sem aviso, sem nada, acabou ficando de escanteio o YouTube. Eu sempre gostei de gravar vídeo, esse canal sempre foi uma coisa muito legal pra mim, né? Desde quando eu criei ele. Então, por esse motivo que a gente acabou deixando o canal de escanteio por um tempo. O ano foi se passando e tudo, e as coisas foram acontecendo. Eu ainda estava trabalhando em período integral. Aí o Eberton começou a não se sentir muito bem, né? Já desde o ano passado, deixa eu falar um pouco, eu tô parecendo marrom. Eu já não comecei a me sentir muito bem onde eu trabalhava à noite. E aconteceu muito desencontro. Ela trabalhava durante o dia todo, e eu trabalhava à noite no começo do ano passado. Só que desde então eu não vinha me sentir muito bem, aí eu troquei de serviço e continuei me sentindo muito bem. Como eu sou diabético, aí o sinal de alerta já liga automaticamente, né? Como eu fazia muito tempo que eu não me tratava, não ia no médico atrás de saber como é que estava a minha saúde, de uma hora para outra veio uma bomba que aconteceu na nossa vida, que mudou muita coisa desde então. Durante o ano passado, era coisa assim, era sinais que hoje a gente percebe. É bom que fica de alerta, às vezes você tem um familiar perto, ou uma pessoa que você conhece, por isso é bom sempre observar os sinais. Coisas que a gente não sabia antes, encarava como uma coisa normal. Parecia que eram várias coincidências juntas, e fiquei bastante enjoado, me dava crise de soluço sem nenhuma explicação. Então eu ia na emergência daqui do hospital da cidade, e eles tratavam na hora o que tinha, e me liberavam e eu ia embora para casa. E aí depois os sintomas voltavam. No decorrer do ano isso foi acontecendo, porque começou bem no começo do ano. E aí, durante o ano, a gente imaginava, ai meu Deus, será que tá com uma pneumonia, alguma coisa assim? Só que ele também não gostava de ir muito no médico, né? Então era uma vida pra conseguir insistir, pra ele conseguir ir na emergência. E quando ia na emergência, eles tratavam, por exemplo, da crise de soluço. Dava o calmante e voltava, mas daqui uns dias voltava o soluço. Ou se não, enjoo, vomitava muito, a gente dava alguma ligação achando que ele estava ansioso por algum motivo. Sempre a gente ligava em outras coisas os sintomas e não percebia, né? E aí, conforme foi passando os meses, né? A gente foi vendo que estava muito estranho isso tudo, até que um dia teve um sinal de mais alerta, que foi quando a nossa vida começou a querer mudar, né, vida? Foi, de verdade. Nesse dia, que foi o último que eu tive em casa, eu deitei para dormir e reclamei com ela que eu tava com um pouco de falta de ar. Eu achei que era normal, porque ele tava tossindo, fazia mais de 3 meses já. Isso, ele também tinha muita tosse. Antes de eu ir trabalhar, eu coloquei você numa inalação, foi? Foi. Dei até um antialérgico pra ele, que a gente pensou que poderia ser alguma coisa tipo de asma, né? Foi. Alguma coisa assim. Gripe, resfriado. Alguma coisa assim. Eu dei um remedinho pra ele de manhã, coloquei ele pra fazer inalação e fui trabalhar.
Aí eu voltei na hora do almoço e ele tava bem ruim ainda, tava com muita falta de ar, muito cansado. E aí eu achei que seria devido a isso, e ainda eu falei pra ele, quando eu chegar do serviço a gente pega, eu vou com você até na emergência, né? Porque eu falei, ele deve estar com uma pneumonia, faz muito tempo que tá tossindo e tudo. Aí, era o que a gente imaginava, eu acho, né? E vai era no o que médico? eu imaginava. Ia no médico? Não ia. Aí eu fui trabalhar, demorou coisas de acho que 2 horas. Minha mãe ligou, a gente mora de fundo com a casa da minha mãe, né? E minha mãe tava em casa no dia, graças a Deus que minha mãe tava em casa no dia, que foi muito importante. Foi. Ela ter percebido. Ela viu que eu tava fadigado, não conseguindo respirar direito e falou que que ia ligar pra Giovana no serviço dela e ia ligar pro SAMU. Minha mãe ligou pra mim no serviço, eu já fiquei preocupada na hora que eu vi que ela tava me ligando. Atendi, ela falou que ela ia chamar o SAMU pro Everton, né? Porque ela tava muito preocupada, que tava vendo que ele tava muito ruim. Aí eu peguei na hora, falei com o meu diretor, saí da escola, vim embora pra casa correndo. Cheguei aqui, ele tava bem assim, bem abatido mesmo, muito cansado. Minha mãe já tinha chamado o SAMU. Aí a gente tava esperando. O SAMU demorou muito. Demorou mais de 1 hora pra chegar. Nesse dia, sim. Nesse dia, sim. Ele demorou mais de 1 hora pra chegar e a gente esperando. Aí a gente foi pra emergência daqui perto do meu bairro. E lá ele entrou direto lá pra emergência e eu tava sem notícia. E nisso era 3 horas da tarde. Isso deu 10 horas da noite, eu não sabia ainda o que tava acontecendo com ele. Deu 11 horas da noite, eu não sabia o que estava acontecendo com ele até... A gente não sabe se o problema é em todas as cidades, mas aqui normalmente quando você vai numa emergência, ninguém de acompanhante tem notícia até que a pessoa saia lá fora, que foi o nosso caso. Eu fiquei lá dentro o tempo todo e ela ficou lá fora o tempo todo sem saber. A gente não teve contato nenhum, então ela não sabia se estava tudo bem comigo lá dentro ou se tinha acontecido alguma coisa. Porque das 3 às 10 da noite... foi bastante tempo. E aí eu fiquei lá do jeito que eu tava, com a roupa da escola e só isso, né, que eu tinha levado. E a gente não dá um bafão na frente nos lugares, ninguém te dá importância. Que aí eu consegui falar com a enfermeira que conseguiu entrar lá dentro e ver qual que seria a situação dele. Aí veio a enfermeira falando que ele iria ser transferido, tava esperando a transferência para um dos hospitais aqui da minha cidade. E eu, sem saber de nada, não tinha ido buscar nada para ele, sem saber quando seria. E aí aconteceu, eu vim embora para casa, vim arrumar as coisas dele, me preparar para poder ir com ele para lá. E até então a gente não tava sabendo ainda o que era que ele tinha. Ele ficou até o outro dia de manhã para poder ser transferido. Aí, graças a Deus, não foi pro hospital que ele iria, foi para um hospital que é referência aqui na minha cidade. E aí ele me ligou, ele já tava na ambulância indo. E aí eu peguei e saí correndo, fui com meu pai me levou lá. E aí, chegando lá, ele tava na emergência de lá, né? E aí tinha pessoas... Olha o problema de hospitais assim. E também, apesar que é a única coisa que eu tenho pra falar desse hospital. É a única coisa. Exatamente. Você tem parentes no hospital, na emergência, que chegou de ambulância e pessoas despreparadas. Eles me colocam pessoas despreparadas pra conversar com os familiares. Isso não se faz. Sabe, eu fiquei lá esperando, eu fiquei também das 10 da manhã, se não me engano, até 1 da tarde lá fora esperando ter notícias dele. E aí veio uma assistente social ou uma aprendiz, eu não sei o que era aquela moça, mas ela fica na assistência social. E vieram me falar que estavam suspeitando que ele estava com sepse. Pra quem não sabe exatamente, pra gente não falar besteira, dá uma pesquisada no que é. Porque é uma coisa meio... assim, por cima, pra vocês entenderem, o sepse é uma infecção generalizada nos órgãos.
nos órgãos. Então é uma coisa muito perigosa e eu fiquei muito desesperada. Eu entrei em desespero total. Eu liguei pra irmã dele, eu liguei pra mãe dele, eu fiquei muito desesperada. Eu chorei demais, eu fiquei enlouquecida lá. Até que eu infernizei a outra assistente social que tinha lá, que eu queria ver ele. Eu queria muito ver ele, que eu precisava ver ele. E ele tava numa sala isolada, ele tava em isolamento. Porque uma das dúvidas do pessoal que me atendeu, que teve o primeiro atendimento, foi que eu tava com H1N1, que é aquela gripe, como é que é? Gripe suína. Gripe suína. Daí não podia entrar ninguém na sala que eu tava, porque, lógico, isso é medida de segurança, tá certo. Até nada se confirmar, tá certo. Eles tomaram a atitude certa. Só que deixar os parentes, ela sem nenhuma notícia, é complicado. Eu tenho certeza da aflição que ela ficou e de ter passado para quem ela ligou também. A situação como é que tava lá no momento. Então, aí quando eu consegui justamente que a outra assistente social me levasse pra ele, ela falou, olha, ele tá em isolamento, ele tá colhendo sangue pra fazer exame pra H1N1. Aí ela me deu umas máscaras grossas pra colocar, pra poder ir falar com ele. Eu não poderia ficar lá muito tempo. Aí eu entrei pra falar com ele, e aí ele tava já com um monte de coisa nele, um monte de coisa no corpo e acesso, tudo aquela coisa meio impactante que a gente vê quando tá no hospital, né? Mas eu consegui conversar com ele e tudo, me acalmei um pouco, sabe? Só que aí veio o médico e falou que ele estava aguardando a transferência pra UTI. Nisso, nossa, não sei falar o que tinha no meu coração. O paciente é o último a saber, então pra mim, eu só tava esperando um quarto, pra eu subir pro quarto, e eu fiquei sem saber de nada, e de repente chegou alguém pra me levar pra UTI. E nisso eu tinha conversado com ela, com a minha irmã que tinha ido também lá pro hospital ver como é que eu tava, mas foi o último contato que eu tive com o mundo exterior, porque depois... Isso, como ele estava em isolamento, eu não poderia ficar lá de acompanhante, ele não podia ter acompanhante, ele ia ficar lá naquela sala que não pegava celular, não funcionava nada, sozinho, e eu com a notícia de que ele seria transferido para UTI e que elas iriam me ligar quando ele fosse transferido para UTI. Então, pensa na pessoa que passou a noite inteira ligando pro hospital perguntando se ele já tinha sido transferido para UTI, se estava tudo bem, se tinha como alguém me dar notícia, porque eu não sei, sabe? Às vezes eu penso assim, às vezes não, eu tenho certeza disso, que quando a gente passa por essas coisas, Deus dá uma força pra gente que a gente não sabe da onde que vem e a gente não sabe como que é que a gente passou por tudo isso, sabe? Porque eu lembro dos fatos acontecendo, eu lembro como que foi, que dor que eu sentia uma dor que chegava a ser física, sabe? De medo, sabe? De desespero, de por que estava acontecendo tudo isso, o que ia acontecer, sabe? Foi muito, muito, muito dolorido pra mim. E, claro, sem dúvida foi pra ele, né? Mas eu falo assim... Pra mim eu acho que um pouco menos, porque a única coisa que eu tentava não pensar, apesar de tudo, era nos meus filhos, porque depois disso eu subi eles me mandaram pra UTI, e chegando lá eu fiquei em isolamento na UTI, porque o resultado demora um pouco pra chegar, e eu fiquei em isolamento na UTI. E eu, todo bobão, falei, não, beleza, tô com meu celular aqui, a hora que der alguma coisa eu vou ligar, onde já se viu, eu vou poder usar celular dentro da UTI, aonde? Aí no meio da noite ele subiu pra UTI, aí o telefone tocou do hospital, eu já quase tive um infarto, né, porque mesmo que você tá esperando aquela ligação, né, já fiquei congelada. Eles me informaram que ele tinha subido pra UTI e tudo, o horário da visita era super curto.
junto. E aí foi o primeiro dia da visita. Que foi... assim... Mais um dia angustiante. muito angustiante.